Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 14 de setembro de 2025, é domingo, e todos os domingos são dias do Sol, que é um representante de luz, de consciência, de visão, de autoridade. Então, onde a gente tem o Sol no nosso mapa, a casa onde ele está, é uma área da nossa vida que a gente busca esse renascimento, essa iluminação, essa consciência sobre nós mesmos, essa autoridade também. O Sol também pode ser um representante de sucesso, de pai, então depende ali de cada mapa. Analisar de uma forma completa vai trazer mais informações. No céu de agora, o Sol ele está no signo de Virgem, que é um signo de terra mutável, então esse foco ali nas questões da matéria, da terra, nessa capacidade de aperfeiçoamento, de melhoramento, dos detalhes. Virgem é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio também está em Virgem, que é o seu domicílio, que é a sua exaltação. Então, a nossa mente, ela pode estar muito perceptiva, detalhista, crítica, no melhor sentido da palavra, tá? Nessa capacidade mesmo de discernimento. A casa, a área da nossa vida, que o Sol ele se sente em júbilo, então, a melhor casa para o Sol estar nos mapas é na casa 9, que é uma casa que simboliza muito o nosso espírito, a nossa expansão. Também está relacionada com espiritualidade, estudos acadêmicos, países estrangeiros, peregrinações. Então, o Sol ali na casa 9 normalmente dá grandes mestres. Então, se você tem o Sol 9 signos depois do seu signo ascendente, ele está, pelo sistema de signos inteiros, na casa 9. Então, pode representar ali você sendo uma professora, sendo uma mestre, alguém que tem algum conhecimento muito elevado que pode transmitir, ou alguém também que se conecta muito com professores, com mestres, tá? Então, pensando que hoje é um dia regido pelo Sol, pode ser um bom momento da gente se conectar então com esse poder das pequenas coisas, sabe? Dos pequenos gestos, dos pequenos rituais. Então, prestar atenção nesse mínimo e ter prazer com isso, né? Até pensando que a Lua depois vai fazer um sextil com a Vênus, tá? Então vamos para os aspectos do dia. Ontem a Lua não enxergou ninguém, amanhã ela também não vai enxergar ninguém, não vai fazer aspecto com ninguém. Mas hoje ela tá cheia de aspecto, hoje tem muita movimentação. Então vamos lá. 6h33, então, a Lua em Gêmeos ela fez uma quadratura com o Sol em Virgem. Esse aspecto, ele inicia a fase minguante lunar, que tem a duração de aproximadamente uma semana. Então, a Lua minguante é o momento que a Lua está minguando, se apagando no céu, está decrescendo em luz. A gente vai cada vez enxergando menos dela, enxergando menos a sua luminosidade. E pensando no princípio da correspondência, então, se tem algo que está minguando no céu, tem algo que também está minguando na Terra. Pode ser a nossa energia, pode ser a nossa vitalidade, pode ser a nossa vontade de recolhimento também, né? Desse tempo para nós mesmas. No signo de Gêmeos, a gente pode pensar nessas questões mentais, Gêmeos é um signo mental, de pensamento, de ideias, pensando na regência de Mercúrio, também pode trazer essas questões de organização, né? E também pensando no Sol em Virgem, pensando nessas questões de organização, rotina, saúde. Então, podem ser alguns temas que vêm, vai depender da casa, da área da sua vida, onde você tem tanto o signo de Gêmeos quanto o signo de Virgem, tá? Comentem aqui se vocês querem que eu poste, faça um post, né, para todos os signos ascendentes falando sobre os temas que podem ser afetados, que daí acho que hoje eu vou fazer mais à tarde. Então, esse momento oficializa, é um momento de liberação, de detox, né, principalmente de pensamentos, principalmente assim, Gêmeos pode falar muito eh, dessa abertura mental que pode nos deixar muito estável, sabe? A gente fica muito suscetível a esses estímulos mentais, então, por exemplo, que vem do celular, sabe? Então, acho que é prestar atenção nisso e às vezes fazer alguns cortes, algumas liberações, perceber que nem toda informação é relevante, sabe? Se a gente não traz para a prática, então às vezes a gente está só ali se preenchendo de informações que não são necessárias, sabe? Que não vão nos levar a nada, que às vezes só tá causando um caos mental, tá? Então também acho que é um bom momento para a gente pensar o que está bloqueando o nosso movimento, a nossa expressão, sabe? Fazer esses cortes também, fazer essas liberações.
Eu até escrevi hoje no post que eu fiz no Instagram sobre permitir assim um tempo para si mesma, um tempo para escrita, um tempo de escuta de si, né? Eu postei também alguns trechos de algumas autoras que falam sobre esse processo de escrita das mulheres, de como é importante a gente se escrever, a gente se colocar nessa posição. É importante assim para a gente. É um processo de autoconhecimento, é um processo que a gente pode facilitar essa elaboração de memórias, né? Entender as situações, compreender mais de nós mesmos. Então, pode ser um processo ali de investigação, tá? E eu penso que tudo que a gente faz assim com atenção, né, vira esse processo de que a gente conecta o corpo e mente, vira um ritual, sabe? Então, pode ser, pensando na lua minguante, pode ser as coisas mais simples, né? Varrer a casa, lavar a louça, tirar. Tirar o lixo de casa, né? Pôr pra fora, organizar o guarda-roupa e desapegar das coisas que você não usa mais, desapegar de livros que você não vai mais ler, que poderiam estar, sei lá, ajudando outras pessoas, sabe? Então, fazer esses movimentos, porque a lua minguante é esse momento que a gente prepara o terreno, então a gente também precisa abrir espaço, abrir essa brecha para o novo, sabe? Então, eu penso nisso, deixa eu ver. Então, momento de preparação de terreno, de esvaziamento emocional, físico também, né? No sentido, assim, das questões domésticas, por exemplo, que a Lua fala muito sobre isso. E 8 e 17 a Lua vai fazer uma quadratura com Mercúrio em Virgem. Então, até 8 e 17 pode ser que a gente tenha um certo conflito, uma certa tensão. Então, às vezes, a Lua em Gêmeos quer ficar voando por aí, rolando ali no TikTok, nos Reels, um monte de informação acelerada. E o Mercúrio em Virgem já fala, já quer uma ordem, né? Já quer uma organização, já quer uma rotina, já quer resposta, sabe? Já quer uma utilidade. Para que que serve isso? Onde você vai chegar com isso? Isso pode ser interno, pode ser uma cobrança interna, uma crítica interna. Às vezes também pode refletir no externo. Então, às vezes você está conversando com alguém e você é a lua em gêmeos, você tá aí só voando, e daí alguém vem assim e coloca, joga você na terra, sabe? Ou você é essa pessoa que tá mais com as mãos ali na massa e a outra pessoa tá mais voando, sabe? Tá de pernas pro ar ali. Então pode acontecer isso, pode ser internamente ou externamente, tá? Então quadratura às vezes traz esses conflitos e pensando na Lua e Mercúrio é entre o nosso sentir, o nosso pensar, tá? As nossas necessidades emocionais e o nosso intelecto, a nossa mente, tá? Então às vezes pode vir assim essa voz da autocrítica, sabe? Tipo, eu deveria estar fazendo alguma coisa. É, 10 e 10 a Lua vai fazer um sextil com a Vênus em Leão. Então, é um aspecto muito bom, leve. A Lua em Gêmeos, Gêmeos é um signo da leveza. Quando tem aspectos com Vênus, são aspectos de Vênus, aspectos harmônicos, de bem-estar. Então, buscar essas atividades que sejam prazerosas, sabe? Ter algum cuidado também, assim, mental, principalmente, já que a Lua está em Gêmeos, sabe? Se sentir nutrida. Então, buscar, às vezes, algum hobby, alguma coisa, mas pensando que a lua tá minguante, né? Então, seguindo também as vozes da sua cabeça, no sentido de perceber se às vezes você não tá se excedendo, se às vezes é melhor você repousar, descansar, sabe? Então, primeiro escuta o seu corpo, sempre, tá? Mas pode facilitar essas práticas, assim, de lazer, né? Da sua forma. Ali, às vezes, é uma caminhadinha que você faz, sabe? Um alongamento, né? Alguma coisa assim. Ah, vou ler uma poesia em voz alta, sabe? Uma coisa assim. 11h41, a Lua faz um trígono com Marte em Libra. Então, Marte, ele vai falar de ação, mas ele vai falar também sobre cortes, principalmente como a Lua tá minguante, eu penso mais nesse aspecto do corte. Então, tanto o Gêmeos quanto o Libra são signos mentais. Então, pensando nesse aspecto dos pensamentos, das questões sociais, do que nos traz harmonia, da forma como a gente se relaciona com a nossa mente também, aquilo que eu falei, pode facilitar esse corte de excesso de estímulos mentais, sociais, sabe? Então, perceber isso.
E aí, das 11h41 até 18h46, a Lua ela tá aplicando essa quadratura com Saturno em Peixes, que eu vejo que pode ficar uma tarde meio arrastada, assim, sabe? Então, às vezes é como se a gente já estivesse pensando nas responsabilidades de amanhã, o corpo quer ficar ali só é, curtindo mesmo, né? Leve e tal, liberando aí os pesos. Mas Saturno, ele traz essa autocobrança, ele traz essa responsabilidade. Então a gente pode sentir uma tensãozinha ali, sabe, nos ombros, principalmente, né? Porque Saturno muitas nos ossos, né? Saturno representa os ossos, mas eu penso principalmente nos ombros, porque Gêmeos rege, né? Essa parte dos ombros, das mãos, dos braços. Daí quando a gente sente um bloqueio, uma tensão, às vezes a gente tensiona essa parte do corpo, tá? A gente não se permite a expressão. Então, eu penso que é unir de alguma forma essa necessidade de descanso, de repouso, principalmente mental, mas também pensando a longo prazo, né? Pensando nessas questões de saúde emocional também, do que você quer estruturar, principalmente na área da sua vida que você tem o signo de peixes, sabe? Às vezes fazer uma limpezona, que linke esses dois temas, né? Pensando a longo prazo mesmo, porque a lua representa muito o hábito, nossos comportamentos. Então, pensar nisso. E aí, 20h30, a Lua vai ingressar no signo de Câncer. Ela volta ali para o signo que ela rege, onde ela se sente muito bem, ela se sente cuidada, nutrida. E eu sempre trago, quando a Lua ingressa em Câncer, que é pensar, que é como se a gente tivesse. A gente estava andando por aí, né? Lua em Gêmeos, assim, muito caminhando, né? Andando, movimentando, aí volta para casa. Quando você volta para casa, pode ser que você tenha deixado uma bagunça em casa, tá? Então, às vezes, você encara uma bagunça emocional ali que você precisa lidar. Tem vários restos de comida, restos emocionais, sabe? Fico pensando que o caranguejo, né, o bicho, ele se alimenta muito de restos, então traz essas questões, né? O caranguejo também fala sobre vulnerabilidade, sobre essa necessidade de proteção, né? Pensar nessa mudança de casca também, de carapaça do caranguejo, que eu também acho que é muito importante, né? Principalmente que a lua tá minguando. Então, às vezes, fazer minguar algumas autodefesas que já não servem mais, algumas armaduras que muitas vezes estão nos impedindo de conectar com as outras pessoas, sabe? De estar viva. Então, acho que algumas reflexões nesse sentido, mas pode ser um momento ali muito gostoso, né? Para esse cuidado, para essa nutrição. Então, é como se você estivesse em casa ali com as suas roupas de casa. Tô em casa ali com pijama, tô em casa com a roupa mais confortável para eu estar em casa, tá? Mas é aquilo que eu falei, depende, sempre depende, tá? E também depende do seu mapa. Então, às vezes você tem Marte em Câncer, então às vezes a sua casa, o seu ambiente doméstico é um ambiente de conflito, né? Você tem problemas com a sua família, sabe? Por exemplo. Enfim, várias questões, várias situações, né, que a gente faz uma leitura mais geral mesmo. E 22h13, a Lua vai fazer uma quadratura com Netuno em Áries. O Netuno é um astro que é invisível, olho nu, então penso mais nessas questões inconscientes, emocionais. Então, às vezes, aquilo da gente projetar muito uma ideia, alguma ilusão, sabe? A gente às vezes se engana, tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, sabe? Então, às vezes, é perceber se você não está se enganando, tá? Ali próximo do 22h13. Perceber se as suas emoções, às vezes, elas não estão te enganando, sabe? Às vezes você tem uma percepção, talvez calma, espera esse aspecto passar para pensar melhor, para entender melhor, tá? Que às vezes se vem um medo, por exemplo, tá? Ou assim, nossa, essa pessoa aqui tá contra mim. Que o câncer tem isso, né? O caranguejo tem isso. É, essa necessidade de proteção, né? E Ares, às vezes, essa questão mais de ação, de luta. Então, como a quadratura traz esse conflito, pode ser questões nesse sentido, tá? Então, é isso para o dia de hoje. Daí não tem mais aspecto, amanhã a Lua não faz aspectos, então ela fica reverberando esses acontecimentos aqui de hoje, né? Pensando nessa integração emocional, principalmente porque a Lua tá minguando. Hoje eu até escrevi também no texto que eu postei no Instagram, é da gente perceber, eu penso muito assim, essa fase minguante nessa alunação em Virgem, é a gente perceber o que não tá dando certo, sabe? Essa rotina não tá funcionando, esse jeito de me alimentar não tá funcionando, esse meu jeito de estudar.
a forma que eu tô lidando com o meu trabalho, a forma com que eu tô me relacionando, a forma que eu tô lidando com dinheiro, sabe? A forma que eu tô me expressando no trabalho, a forma que eu tô comunicando o meu trabalho. Então, eu acho que é você perceber e ter essa humildade de falar, putz, talvez não seja a melhor forma. Talvez eu até precise de ajuda. E, e saber que a vida é isso, né? A vida é movimento. A gente precisa mudar, sabe? Então, e daqui uns dias vai ter um eclipse que também pode acelerar um pouco mais essas mudanças, né? Mas você já perceber, você já abrir essa porta ali para mudar, para essas possibilidades, para essas oportunidades, tá? E perceber, ser honesta consigo mesmo, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá me trazendo cansaço, tá me trazendo ansiedade. Preciso arranjar uma outra forma de lidar com isso. Preciso movimentar isso. Preciso aprender mais sobre isso. Aprender mais sobre o meu sono, aprender mais sobre o meu corpo, aprender mais sobre organização, aprender a aprender, né? Então, pode trazer questões nesse sentido. Então, é isso para o dia de hoje. Me sigam no Twitter, no Instagram, no Spotify, no YouTube, que eu vou postar mais sobre o céu do dia de hoje. Acho que eu vou postar para todas as casas, para todos os signos ascendentes, né? Que atravessa todas as casas também, para vocês entenderem um pouco mais os temas que podem ser mais fortes nessa fase minguante, mas é aquilo que eu sempre falo. O que tá para acontecer já tá acontecendo. Então, o seu corpo ele já tá reverberando. Então, nem sempre a gente precisa olhar horóscopo. A gente precisa aprender a escutar nós mesmas. Então, a astrologia, assim como qualquer conhecimento, ela nos ajuda a entender. Mas às vezes pode atrapalhar também, se tá te impedindo de escutar a si mesma, se tá te impedindo de seguir a sua intuição, se tá te trazendo medo, tá te trazendo mais ansiedade, sabe? Então eu acho que é importante você se escutar. Isso entra no que eu falei da lua em Gêmeos, né? Perceber se a informação aqui está sendo útil para mim. Às vezes foi útil no passado, ou às vezes vai ser útil no futuro, mas talvez agora não, entende? Então eu acho, né, mesma coisa sobre a rotina, sobre todos os sistemas que eu falei, é entender isso, é ter essa escuta consigo mesma sobre as suas necessidades, tá? E, uma coisa que eu também indiquei, agora eu não lembro se eu já falei, mas sobre esse processo de escrever para liberar. Então, pode ser uma prática, né? Vai escrevendo sobre o seu corpo, o que você está sentindo, o que você precisa desapegar, o que você precisa deixar minguar. Pode ser um ótimo ritual para essa fase minguante para hoje, tá bom? Então, é isso. Um bom domingo para nós.